Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde. Bom, gostaria de iniciar a fala do dia de hoje, voltando à sexta-feira passada. Tive o prazer, realmente foi uma satisfação de participar da inauguração do Passeio Cultural da Maria Fumaça de Guararema. Por favor, coloque essa imagem aí. Então, ó, isso aí é, para quem não conhece, é a Estação Luiz Carlos, o distrito de Luiz Carlos, um distrito que estava abandonado, jogado às traças, e com investimento de menos de 3 milhões de reais, foi criado um polo turístico que, sem dúvida nenhuma, será um dos maiores polos turísticos do Vale do Paraíba, com um projeto, um plano de negócio executado com muito planejamento lá. É bacana ver quando uma cidade valoriza seu patrimônio ferroviário. Jacareí tem um patrimônio ferroviário muito maior, inclusive, que Guararema, e infelizmente está aí jogado às traças, ocupados por repartições públicas, e sequer tem uma destinação cultural, gerando inclusive emprego. Lá gerou-se mais de 25 pontos comerciais e emprego para a cidade e renda. Infelizmente aqui a gente não tem isso. Aproveitei a oportunidade, pode botar na sequência aí, de estar em presente com, por favor, o próximo slide, com o ministro dos Transportes e cobrar dele, e junto com o deputado federal Márcio Alvindo, a questão da rotatória da Unip. Entreguei em mãos para ele esse pedido e também a cessão do prédio da estação ferroviária lá no Pagador Andrade, para que ele cedendo para o município, quem sabe o município possa fazer uma creche, algum ambiente de esporte lá, para que possa atender a população, já que a população lá é bastante carente de um ambiente de lazer e um ambiente adequado para aquela comunidade. Pode passar a próxima, está nosso ofício que nós entregamos em mãos. A próxima, por gentileza, isso. E uma foto depois da rotatória e da Unip, onde, a próxima, por gentileza, isso, que nos fazem andar 15 quilômetros, todos os moradores de Jacareí que lá estudam. Então fica aí registrado o nosso pedido, a oportunidade da visita dessa autoridade federal para encaminhar esses pedidos da população. Queria citar aqui no domingo, pode colocar uma foto, domingo às 9h30 da manhã nós tivemos uma reunião e queria pedir desculpa para os moradores, foi um erro de digitação, na rua Bom Recanto, não é a rua Bom Retiro no Panorama. Infelizmente esse bairro recentemente recebeu uma grande quantia de verba federal para recapear as ruas lá, mas infelizmente essa rua foi ignorada. Então veja, pode ir passando as próximas fotos, olha as imagens da situação que está essa comunidade. Então foi recapeado todas as ruas, e essa rua que nem asfalto tinha, não recebeu nada. Pode passar, e é uma rua até curta. Então a população está bastante indignada, já recebeu visita de vários vereadores lá, conforme, deixo aqui meu abraço ao Daniel, o Anderson e o Davi, que nos receberam lá, com situação, quando chove, inclusive, as casas estão sendo invadidas, está desmoronando lá, por falta de pavimentação. Então, um exemplo, acabou de receber verba federal, aquele bairro todo recapeou o que já tinha pavimentação, mas não fez pavimentação nessa rua curta. Então, uma oportunidade que se passou e que se perdeu, infelizmente. Então, deixamos aí, encaminhamos nossa cobrança para que a prefeitura e os moradores já disseram, estão dispostos, inclusive com plano de comunitário de pavimentação, a pagar pelo asfalto se for necessário, mas nem isso estão recebendo da prefeitura. Por fim, a próxima foto, queria aí parabenizar as mães da Associação de Pais de Autistas de Jacareí pela festa de Dia das Crianças. Essas mães guerreiras estão fazendo um lindo trabalho, cada vez com mais apoio de empresas, estão ampliando aí o número de atendimentos dessas crianças autistas, que infelizmente não tem atendimento na rede pública, não tem nenhum tipo de especialidade para esse atendimento, e essas crianças realmente estavam sem nenhum tipo de apoio, e agora com essa iniciativa que já começou há 4 anos atrás, isso vem se desenvolvendo, e a gente tem que agradecer essas mães que voluntariamente se dedicam a diminuir a dor e a dificuldade dos seus filhos. Pode voltar aqui. Bom, gente, aproveitar esses 6 minutos também para comentar um pouco sobre a contribuição de iluminação pública, que foi o tema principal da nossa sessão de Câmara no dia de hoje. Eu queria também registrar que eu respeito a opinião contrária de todos os vereadores que aqui se posicionaram, em especial que se posicionaram depois do debate, mas para quem assistiu o meu voto, viu claramente, né, que o que eu defendi foi
baseado em informações, em índices do IBGE. E daí eu queria fazer algumas perguntas, né, das indagações que aqui foram feitas. Primeira coisa, gente, qual é o motivo de se esconder informações? Daí, nobre presidente, com todo o respeito que o senhor sabe que eu tenho ao senhor, por que, se era claro essa questão dos 800 mil reais, por que isso não estava no justificativo do projeto? Por que a gente tem que buscar declaração de secretário no jornal para ficar fazendo conta, para entender qual era o valor real? Por que não colocou uma estimativa de arrecadação? Por que você não se dividiu? Tantos por cento vai ser para o serviço, tantos por cento vai ser para a iluminação, tantos por cento... Porque daí, de forma transparente, a gente teria como conhecer e debater em cima dessa informação. Só que a partir do momento que a gente não tem essa informação, a gente tem que ficar investigando. Fiquei feliz de saber que a investigação que fizemos bateu na mosca, né? Erramos um pouquinho aí, foi 760 mil que nós levantamos, bateu nos 800 mil que está sendo colocado. Então, volto a dizer, é uma matéria que inclusive essa Câmara foi unanimidade a discutir. Por que a falta de transparência? E mais, por que ter votado, ter mandado em regime de urgência e ter votado de forma atropelada da forma que foi colocado? Por que não ter esperado pelo menos as 2 semanas, os 15 dias que tem o regime de urgência, para que nós pudéssemos discutir? Se não tem nada de errado, por que fazer dessa forma? Daí nos dá todo o direito da dúvida, né? Então, a primeira ressalva que eu queria colocar. A segunda ressalva, que daí eu acho mais grave ainda, é o seguinte: a prefeitura, o prefeito, sabe que essa taxa ia ser cobrada, que essas responsabilidades iam ser transmitidas para o município desde 2010. Eu mostrei, essa resolução é de 2010. Esse governo que aí está aí há 12 anos, já sabia muito bem que isso ia acontecer, e preza-se que um bom governo faça um planejamento e saiba se vai ter condição ou não de custear. E assim fez. Esse governo, em dezembro, declarou, e eu coloquei aqui o recorte no jornal, dizendo que teria condição de pagar sim. E veja só, gente, agora com o tempo eu quero explicar. Uma licitação, como é que é feita? Primeiro é feito uma estimativa de preço de mercado para prestação de serviço. Depois é feito com essa estimativa, é apresentado a licitação, é aberta as propostas. Se uma empresa oferecer um serviço muito abaixo e for considerado inexequível, pode até derrubar a licitação, e não foi isso que aconteceu. Foi sim contratada a empresa, e quem errou essa conta então? Que secretário é esse que errou essa conta? 8 vezes a conta. Porque o prefeito vai no jornal e fala que precisava de 100 mil. Ah não, erramos, agora precisamos de 250. Agora precisa de 800. Mas no começo do ano, ele falou que esse custo não ia ser passado para a população, e abriu uma licitação, e ele falou, inclusive, eu posso afirmar que ele falou exclusivo para mim. Não, o Carlinho vai cobrar isso lá, aqui dá para a gente aguentar. Cobrou, fez toda a quantificação, fez a licitação, e num valor de 100 mil por mês, daria 1.200.000 por ano. Agora, depois de 7 meses que descobriu que precisa de 800 mil, gente, peraí, e mais, volto a dizer e frisar o que estava desde o começo. Eu comecei com esse slide, gente. A Constituição, desde 2002, coloca como facultativo, opcional a cobrança desse tributo. Em lugar nenhum está dizendo que é obrigatório a cidade cobrar isso. Cobra a cidade que quiser. Pode cobrar só do serviço, pode cobrar só da iluminação, pode cobrar do consumo. Ela faz a opção do que ela vai cobrar. Ela não é obrigada a enfiar tudo isso na conta, não. Então, mais uma vez, nós temos uma arrecadação muito grande de impostos. Os impostos, para quem não conhece, é um tipo de tributo que o valor arrecadado vai para o caixa geral para ser custeado todo tipo de despesa, o que não pode ser custeado por taxa, por exemplo, ou contribuição de melhoria. E nós, com o aumento do IPTU, que nós também aqui, e falo enquanto fazia parte da bancada, em discussão, não, a média vai ser 26% e depois tomamos um passa-moleque, que o aumento foi muito maior. Como confiar que esses 800 mil de fato vai chegar na população e vai ter serviço de qualidade? Desculpa, mas essa gestão não tem mais o crédito. Disse que a cobrança da taxa de lixo estava correta, era legal, depois a gente bateu, foi contra, depois assumiu que estava errado.
Diz que a contribuição de melhoria estava correta, cobrou, depois a Câmara bate, está errado. Diz que era só 26% de aumento do IPTU, cobra e teve casos de mais de 1000% de aumento. Qual que é o crédito que se tem para se cobrar como se fosse um pecado? Ser contra, que nós tivéssemos que acreditar piamente em tudo que vem, porque veio da administração. Pelo contrário, gente. Eu acho que o que faltou aqui foi muita humildade, se reconhecer que essa administração não tem mais crédito para absolutamente nada, na área tributária em especial. Na área tributária em especial. Vocês sabem disso, porque a gente tem um péssimo jurídico nessa área, muito mal capitaneado pelo seu secretário, inclusive, e que orienta muito mal a prefeitura. Então, deixo claro aqui que era opcional e não tinha nenhum problema em não cobrar e se custear. E o aumento do IPTU gerou um aumento de 9 milhões. E se a gente precisa de 3 milhões para custear tudo isso, a gente teve 3 vezes isso no começo de 2014. Então, a gente tinha dinheiro sim para custear isso, sem cobrar de ninguém. Então, deixo aqui minha fala reforçando meu posicionamento e respeitando todos os posicionamentos contrários.